A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje estaremos meditando no capítulo 19. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, nós temos a playlist desse estudo para que você possa dar início a ele. Amém? Meus irmãos, convido você nesse momento a estar fazendo uma oração comigo para que possamos iniciar o estudo desse capítulo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nessa hora então em que estaremos dando início ao estudo desse capítulo, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal e também quero lhe informar, que estou aqui como uma serva do Senhor, estudiosa da palavra de Deus, mas não sou teóloga, doutorada, nada disso, tá, meus irmãos? Sou apenas uma serva do Senhor com o coração disposto a aprender e também a compartilhar com você aquilo que o Senhor tem me revelado. Que Deus abra os nossos olhos espirituais nessa hora, para que a gente compreenda tudo aquilo que está escrito aqui na palavra dele. Hoje, então, meus irmãos, nós estaremos meditando no capítulo 19, onde o título diz assim: Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Eu vou fazer a leitura até o versículo 29 e depois a gente vai retomar estudando, versículo a versículo, e quando for o mesmo assunto, a gente faz, no caso, uma generalização, A gente pega de um versículo até o outro que está falando do mesmo tema. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne,
e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada para saberdes que há um juízo. Então, meus irmãos, no capítulo 18, nós vimos um dos amigos de Jó continuando a acusá-lo, né? E, inclusive, o acusou, né, de presunção, de Jó ser impaciente. Então, trouxe várias acusações para Jó. E aí, chegando aqui no capítulo 19, Jó, então, rebate essas acusações, né? Apresentando a esse amigo, né, a sua queixa, no sentido da dureza, né, do coração deles para com ele. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos, né? Esse é o tema aqui desse capítulo. Então, o versículo 1 e 2 apresenta Jó cansado de ouvir, né, as perguntas grosseiras de Bildade e também as palavras angustiantes dos seus amigos, né? Olha como está escrito. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Né? Então, aqui, Jó, conforme a gente falou, né, estava ali demonstrando o seu cansaço, né, por ficar ali ouvindo aquelas perguntas grosseiras, né, de Bildade e também nessas palavras que traziam angústia ao seu coração. E aí nos versículos 3 a 8 diz assim: Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Né? Então, aqui quando, né, a gente vê essas palavras de Jó, né, é como se Jó falasse, né, vocês já 10 vezes, né, vocês vêm repetidamente lançando no meu rosto a vergonha, né, do que eu estou passando. E aí ele fala, né, que é como se ele dissesse, aliás, né, tudo bem, eu errei, né, mas eu vou acertar com Deus isso, né, chega de ficar jogando isso na minha cara, né. Aí ele né, finalizou dizendo, o meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, né, querendo dizer que Deus, né, que o tinha entrincheirado. Então, os amigos de Jó, eles usaram, né, a palavra vergonha, né, opróbrio, para associar a doença de Jó, né, tentando comprovar que Jó se encontrava em pecado. E é por isso que ele estava passando aquilo. Então, com a afirmativa de que Deus é que me transtornou, Jó reage a essa insinuação de Bildade, né? Querendo que o insinuou, né, ali no capítulo anterior, né, de que tudo que ele passava era decorrente,
né, de ações que Jó tinha tomado, que tinha, no caso, entristecido a Deus, né? Então, Jó reage a essa insinuação, né, falando dessa forma, que Deus é que o tinha transtornado. E aí, olha, afirma também que Deus o transtornou como por engano, né? Como se ele fosse ali um animal selvagem, um criminoso. Então, meus irmãos, essencialmente, Jó, aqui nessa parte, né, acredita que Deus o entrincheirou, mas, na verdade, sabemos que quem o entrincheirou, né, foi Satanás, né, que ficou ali trazendo todo essa situação terrível, né, na vida de Jó, né, e ficou o atormentando também, ali usando a boca ali daqueles amigos de Jó para entristecer mais ainda o coração de Jó. Nos versículos 9 ao 10, olha, da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. Né? Então, Jó compara a perda de sua posição, né, privilegiada de juiz ou conselheiro da cidade ao despojamento que sofre um rei, cuja coroa é retirada da sua cabeça. A esperança de Jó, que certa vez, né, já renascera, conforme a gente viu aqui nos capítulos anteriores, aquela passagem que fala, né, que uma árvore, ainda que caída, né, que morta, ela vai rejuvenescer, né, em contato ali com as águas, né? Então, a esperança de Jó, que certa vez já renascera como uma árvore nova que brota, né, novamente, aqui está sendo arrancada, né? Quando Jó fala dessa forma: quebrou-me todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. Então nós vemos, né, que verdadeiramente, né, Jó estava totalmente cortado, né, irmãos, sem esperança. Mas também a gente vê em todo o tempo, né, Jó não blasfemou contra Deus, Jó não falou, né, que ele, no caso, né, estava sendo injustiçado por Deus, né? A gente percebe que ele sabia, né, que o Senhor é o Senhor, né? E ele era um servo de Deus. Então, com certeza, né, nesses momentos difíceis que ele estava atravessando, é, por muitas vezes nós vimos aqui até chegar aqui nesse capítulo, né, Jó indagando, né, a Deus, assim, e se perguntando, né, também o porquê dele estar passando aquilo tudo, mas nunca de forma alguma Jó, né, foi contra Deus. É como se ele estivesse ali aceitando a situação de que ele era, né, uma pessoa, né, que precisava passar por aquilo, né, por algum motivo, ele não sabia qual era, né? Mas Jó permanecia fiel ao Senhor. Aí nos versículos 11 ao 17 diz assim: E fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de meus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho e minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Essa expressão, né, filhos do meu corpo, segundo, né, os estudiosos, né, da palavra de Deus, ela soa de uma forma estranha, né, por conta de sabermos que
o Senhor tinha permitido que os filhos de Jó tivessem morrido, né? Então, ela é um pouco confusa, né? Para o nosso entendimento. Então, não se conseguiram entender, né, o porquê dessa fala, né? Mas a gente aqui vê nesses versículos, né, Jó narrando, querendo dizer, né, que Deus inflamou contra ele a sua ira, né, e reputou para consigo como um de seus inimigos. E aí ele foi narrando, né, tudo aquilo que ele já tinha perdido, até mesmo, né, ali o respeito, a consideração, né, dos seus parentes, dos seus conhecidos, dos seus domésticos, ninguém o ouvia mais, né? Aqui no versículo 16 fala: chamei a meu criado e ele me não respondeu, cheguei a suplicar com a minha boca, né? Então, meus irmãos, isso aqui traz para nós também, né, um ensinamento, né, de que, aliás, ensinamento não, né, um exemplo do quanto, né, quando a gente se encontra numa situação difícil, numa situação, às vezes, de enfermidade, né, ou quando também num desemprego, numa situação difícil no geral, infelizmente, né, a gente percebe que ninguém quer ficar perto de nós, né? Ninguém quer ter ali, né, uma convivência. Infelizmente, muitas vezes até os parentes se afastam, né? Mas uma coisa eu quero dizer para você, né? E uma coisa a gente pode ter a certeza que o nosso Deus está conosco. Amém? Ainda que os seus parentes, nossos parentes se afastem, a nossa família, né, os funcionários, os empregados, os colegas, os entre aspas amigos, mas o nosso Deus, ele permanece conosco. Aleluias, né? Por 24 horas, o tempo todo o Senhor está conosco. Então, meus irmãos, vamos valorizar a presença de Deus na nossa vida, porque Ele é o único que jamais nos abandona. Ainda que muitas vezes, né, de repente ali um esposo, uma esposa vai permanecer do nosso lado, um filho, uma filha, mas eles também têm suas vidas, né? Então, no momento terrível como esse que Jó passava, ainda que eles ficassem ali do seu lado, mas ia ter o tempo que eles teriam que ir trabalhar, teriam que ir fazer as suas coisas, da mesma forma é na nossa vida, né? Mas nós temos um que está conosco o tempo todo. Aleluias, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Essa é a palavra, né, que Deus coloca no meu coração nessa hora para eu estar entregando a você. Valorize a presença de Deus na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Aí agora, olha, aqui nos versículos, deixa eu só ver aqui como eu anotei, versículos 18 ao 22, fala assim, olha: até os rapazes me desprezam e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus e da minha carne vos não fartais, né? Então, aqui ele continuou dizendo, né, sobre o desprezo que ele estava recebendo, né, das pessoas, e mostrou também aqui no versículo 20, né, como que estava a situação dele, né, pele e osso, né, pelo que a gente vê aqui, né? E aí ele vai e fala para aqueles dito amigos, né, compadecei-vos de mim, né, pedindo a eles, né, que tivessem compaixão dele, porque a mão de Deus o tinha tocado, né? Mais uma vez aqui a gente vê que Jó achava que tudo que ele estava passando era decorrente, né, do castigo de Deus sobre a vida dele.
né? E aí ele fala: por que me perseguis assim como Deus? Né? E da minha carne vos não fartais, quer dizer, por que não enjoa de mim? Por que não me deixa? Né? Era isso que ele estava aqui querendo dizer, né? Em meio àquele sofrimento todo. E aí no versículo 23 ao 24 ele fala: olha, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Aqui, né, irmãos, a gente vê mais uma vez, né, Jó falando algo que verdadeiramente, né, mais à frente iria acontecer, né? Nós estamos aqui, olha, milhares e milhares de anos após, lendo sobre a história de Jó, né? Então aqui ele falou: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, né? E as palavras dele verdadeiramente foram escritas, né, irmãos? Então foi dessa forma, né, que aconteceu aqui na vida desse homem. Então, a gente também pode trazer para a nossa vida muitas coisas que a gente nem imagina, né, que possa acontecer, mas se for plano de Deus, se for propósito do Senhor, irá acontecer, ainda que aos nossos olhos seja impossível, né? Se for para edificação, né, de outras pessoas, Deus vai permitir, né, que a sua história seja escrita também, né, para que outras vidas venham se espelhar nela e prosseguir. Amém? Glórias a Deus. Versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Aleluias, né? Glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, alguns intérpretes creem que Jó se referia a Deus e não a um remidor humano, né? Já tem outros que acreditam que era, no caso, um remidor, né, homem. Aqui também, ó, talvez sugira que ele estivesse pensando em alguém, um justo que não era propriamente Deus. Então, alguns pensam, né, que seria dessa forma. Mas, no final das contas, a gente vê aqui que o anelo de Jó, o desejo de Jó por um advogado, aleluias, né, foi atendido como um anseio, né, pela manifestação de Jesus Cristo. Glória a Deus. E é um ponto central aqui dessa mensagem, né, da mensagem do livro de Jó, mostrando a confiança de Jó na justiça de Deus e na sua própria redenção, mesmo em meio a tão grande sofrimento e dor, né? Então, olha, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias, glórias a Deus, e que por fim se levantará sobre a terra, né? Então ele cria que verdadeiramente, né, o Redentor dele iria o remir, né? E a gente vê, né, que anos à frente o Senhor verdadeiramente, né, veio a essa terra para ser o nosso remidor. Glórias a Deus, né? E aí ele disse: olha, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Glórias a Deus, né? E verdadeiramente nós vamos ver, né, no decorrer aqui da história de Jó, Jó, então, vendo a Deus, né, conversando com Deus. Então, meus irmãos, é dessa forma, né? O que a gente não pode é jamais perder as esperanças e perder a fé, né? A gente precisa também, sempre, em meio a qualquer situação, ter essa certeza que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e nos entregará a vitória. Amém? Glórias a Deus. Aí agora, nos versículos 27 ao 29, fala assim: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Né? Então aqui, olha, foi o aviso, né, de Jó aos amigos: temei vós mesmo a espada. Então, quando ele falou isso, pode ter sido a sua resposta
aos comentários de Elifaz, né, sobre o perverso com medo da espada, né, que está lá em Jó, capítulo 15, versículo 22. Deixa eu ler aqui para os irmãos, só para a gente relembrar a fala de Elifaz, né? Assim, olha, não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada, né? Então, olha, aí aqui dá-se a entender que foi ali, né, uma resposta mesmo de Jó a esse comentário, né? Quando ele falou isso, temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo, né? Aquele homem lá atrás tinha dito que essa espada, né, tinha vindo sobre Jó. E aí Jó aqui rebate, né, no caso, essa fala dessa forma aqui, né, falando para eles mesmos temerem, né, no caso, a espada, quer dizer, o juízo, né, de Deus. Então, meus irmãos, hoje, né, nós vimos aqui através desse capítulo, né, Jó, então, continuando ali, né, se queixando da dureza, né, dos seus amigos, falando para eles terem, né, compaixão deles e parar né, com aquelas acusações. Vimos também, né, Jó com a esperança dele no Redentor dele, aleluias, crendo que o seu Redentor vivia e que iria se levantar sobre a terra, né? Falando também que ele cria, né, que ele ainda veria Deus ainda em carne, aleluias, né? Então a gente aprendeu, né, aqui com esse capítulo, né, que nas horas difíceis, né, verdadeiramente nós somos abandonados, né? As pessoas vão se afastando, mas nós temos um que jamais irá nos abandonar, que é o nosso Deus, né? E ele falou comigo e com você: valorize a minha presença. Aleluias. Então, valorize a presença de Deus, dê o seu melhor para o Senhor, porque Ele jamais nos abandona. Ele é o nosso melhor amigo. Amém? Fica com essa mensagem do Senhor ao seu coração. Aquilo que eu não pude explicar, que eu não pude falar, né? Que o Espírito de Deus, né, venha revelar ao seu coração, em nome de Jesus. Não deixe de deixar aí um comentário, né, para que o nosso canal também venha a crescer e mais vidas, né, serem tocadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua família, que Deus me abençoe, abençoe a minha família. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.